Lucas capítulo 20, a partir do verso 9. Do 9 ao 18, diz assim a palavra de Deus. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo. Mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ilumine, que o Senhor guarde os nossos corações e conduza as nossas mentes. Somos todos, Senhor, ovelhas do teu pastoreio. Precisamos do alimento que vem para a nossa alma através da tua palavra, esse meio de graça. E que o Senhor ilumine mentes e corações, para que entendamos a tua vontade e para que queiramos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor manifestar em nossas vidas como vontade tua. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor Jesus proferiu essa parábola, segundo o que é colocado no Evangelho de Lucas, logo depois que se levantou uma discussão. O problema aqui é que Jesus entrou em Jerusalém. E Jesus foi altamente louvado na sua entrada de Jerusalém. As multidões, gente que vinha da Galiléia especialmente, mas de muitas outras regiões, reuniram-se e na entrada de Jesus cantaram para ele cânticos que se referiam ao Messias, ao Salvador. E diziam frases: bendito que vem em nome do Senhor. E nessa entrada triunfal, isso, além do susto, causou indignação por parte dos fariseus, das autoridades, dos judeus. Então eles se reúnem com Jesus e perguntam o seguinte: com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Quem foi que te deu autoridade para fazer isso? Para se deixar que as pessoas te louvem como se o Senhor fosse o Messias, o Salvador do mundo. E Jesus disse: eu respondo essa pergunta se vocês me responderem uma primeiro. Com que autoridade João Batista batizava? E é interessante que aqueles homens não estavam tão preocupados em responder a verdade, ou pelo menos expressar a sua opinião. Porque cada um de nós tem opinião e muitas delas não vão se ajustar, concordam? Eles tinham uma base que era a palavra de Deus. E João Batista veio pregando o Evangelho. E João Batista anunciava o arrependimento e batizava gentios, batizava até sacerdotes. Então agora eles estavam diante de um dilema, porque eles, para que Jesus respondesse de onde vinha a autoridade, Jesus impôs uma condição. Porque se eles dissessem, eles entre si conversaram, se nós dissermos
que a autoridade de João Batista vem de Deus, esse homem vai dizer, pois foi João Batista que disse que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e coisas desse tipo. Foi João? Eu sou uma sequência do trabalho de João. Se nós dissermos, por outro lado, que essa autoridade vem dos próprios homens, que João Batista inventou esse batismo, que Deus não chamou João Batista, coisa nenhuma, vai acontecer que nós precisamos ficar com medo, porque a multidão não vai aceitar isso. João Batista é respeitado como profeta. Então, essa história, queridos, das autoridades responderem o que é conveniente sem se preocupar se isso é verdade, preocupar só com o efeito da nossa palavra, não com a realidade do conteúdo, isso já vem lá desde esse tempo. Né? A gente podia dizer que agora respondam vocês. O batismo de João era de autoridade vinda de Deus ou era dos homens? João Batista mesmo que inventou. E eles disseram para Jesus, não sabemos. E Jesus então respondeu, então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. E diz Lucas, Marcos também, Mateus também conta essa passagem, que Jesus em seguida passou a falar em parábolas e contou essa parábola que nós ouvimos. Que é uma parábola, queridos, que diz respeito à propriedade, o direito de propriedade. Jesus conta que um certo homem, sendo muito rico, ele plantou uma vinha. Mateus, como é mais detalhista, como um bom hebreu preocupado com os detalhes, Mateus diz que Jesus ainda falou que esse homem não só plantou a vinha, ou seja, aqueles pés de uvas, aquelas videiras, muitas videiras. Diz Mateus que ele também colocou uma cerca para proteger dos bichos e de qualquer dano, e que ele colocou uma torre para que a vinha fosse cuidada, vigiada. Então tudo o que precisava de ter nessa vinha, ele colocou antes de chamar os trabalhadores. E aí ele vai aos trabalhadores e diz o seguinte, estou precisando de gente que queira arrendar ali. E alguns trabalhadores dizem, nós arrendaremos. E combinaram um preço. O preço do arrendamento, na verdade, pode ser feito com o próprio produto. Tantos por cento é de quem cuidou e o outro por cento é do proprietário. Só que eu quero lembrar que esse não é um mero proprietário, foi ele que plantou a vinha. Ele gastou do seu tempo e possivelmente gastou também pessoal para poder plantar a vinha e para entregar tudo pronto aos arrendatários. Então aqueles que assumiram a vinha combinaram um preço com ele e ficou tudo bem. Eram pessoas que possivelmente não tinham trabalho, pessoas que estavam vagando e que precisavam de alimentar. Então esse homem concedeu bondosamente a sua vinha e se ausentou do país. Passado o tempo, quando chegou depois do período da colheita, esse homem então manda alguns empregados seus, alguns servos seus, para buscarem a parte que lhe cabia. E diz Lucas que na chegada desses homens, as pessoas quando viram, ele só mandou buscar a parte que lhe cabia. Então o que eles fizeram? Surraram, espancaram, agiram com violência contra esses homens e o despediram. Mas esse dono da vinha era um homem tão bom e tão pacífico, tão conciliador, que ele manda um outro grupo. O segundo grupo chega e é tratado da mesma forma. São espancados e são expulsos. Talvez haja uma certa intensidade quando Lucas se refere ao terceiro enviado, o terceiro grupo. Quando esse chega, esse é ferido, inclusive. E depois de espancado e ferido, ele é expulso também. Então o senhor da vinha falou, esses homens não têm jeito. Para eu não ter que matá-los e para tomar minha propriedade de volta, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho. Porque o meu filho, pelo menos, eles vão respeitar. E enviaram então, ele enviou o seu filho. E não é sem propósito que Jesus diz que
Os homens conversaram e disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo. Aí já será meio caminho andado para a gente se tornar proprietário dessa terra. E como eu dizia, não é sem propósito que Lucas diz que o levaram para fora da própria vinha, da própria fazenda. Levaram ele para fora. Você sabe por que Jesus diz isso, queridos? É porque o Gólgota, ou o Monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado, fica fora de Jerusalém. Consideraram Jesus indigno de morrer em Jerusalém e o crucificaram como se ele não fosse um hebreu. A morte de um hebreu, por condenação do Sinédrio, deveria ser por apedrejamento. Jesus foi crucificado como se não fosse um hebreu, como se fosse um assaltante, um bandido. Então ele foi colocado do lado de fora. E o livro de Hebreus nos diz que significativamente fala que as entranhas do cordeiro, aquelas partes das tripas e tudo, coisa que não se come, dos cordeiros que eram sacrificados, eram jogados do lado de fora, eram queimados do lado de fora. E o escritor aos Hebreus diz: pois saiamos, expulsos de Jerusalém, saiamos para encontrá-lo. Porque a nossa alegria, a nossa cidade não é essa aqui. A alegria está do lado de fora. Mais ou menos essa é a figura que o escritor aos Hebreus usa. E aqui nós temos diante de nós, queridos, uma parábola que Jesus conta. E do que ele está falando? Ele está falando sobre o direito de propriedade. A preocupação aqui é porque os fariseus estavam desafiando da onde vinha a autoridade de Jesus. E é possível que gente bem intencionada quisesse saber também. Quisesse ouvir da boca de Jesus sobre a autoridade. Quem é ele para aceitar que as pessoas dissessem que ele era o Messias? Que ele era o Filho de Deus, como alguns diziam. Quem era? E Jesus então responde da seguinte forma: conta uma parábola. É evidente, queridos, que nós podemos observar isso, que Jesus está fazendo uma narrativa dos hebreus. Os hebreus eram as pessoas escolhidas para transmitirem ao mundo a mensagem do Senhor, para com suas vidas e com a existência daquela nação servir a Deus de tal forma que eles fossem um modelo para que as nações se redimissem e buscassem em Deus, buscassem no próprio Deus de Israel. É por isso que tinha tanta gente em Jerusalém na festa de Pentecostes, tantas nações, porque haviam muitos prosélitos. Pedro é chamado para batizar um tal Cornélio, que era um prosélito, ou a palavra utilizada era temente a Deus. Eram pessoas que não tinham sangue hebreu, que os seus pais adoravam, possivelmente os deuses Dionísio, o politeísmo grego, né? Zeus, aquelas histórias todas do culto grego, eram alvos de adoração dos gregos. Possivelmente essas pessoas abandonaram esse culto e passaram a cultuar o Deus de Israel. Isso era chamado de prosélitos, ou uma outra palavra é tementes a Deus, que não eram homens que adoravam os outros deuses pagãos. Eles não temiam porque achavam e consideravam os deuses gregos, por mais bonito que fosse a história, as lendas a respeito dessa mitologia, não passavam de histórias, de mentiras. Então eles só temiam o Deus de Israel. É exatamente nesse conceito que Israel deveria ser modelo e mensageiro de Deus. O capítulo 3 de Romanos, ali pelo verso 3, 2 e 3, Paulo diz que a vantagem do hebreu é muito grande, porque a eles foi confiados os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus foram confiados a eles. Quem quiser saber vai ter que se remeter à literatura sagrada judaica para poder saber quem é Deus. E é exatamente nesse conceito, queridos, que nós estamos caminhando para entender do que Jesus está falando. Israel era uma nação que não era nem para ter existido. Se você se lembra, claro que se lembra, que Rebeca era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E Deus lhe deu gêmeos. E Esaú, que é pai dos Edomitas ou dos Idumeus, é um ancestral do rei Herodes, deveria servir o mais velho, que era Jacó, e que mais tarde Deus deu a ele o nome de Israel. Então,
As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Esses são aqueles que Deus deu. Mas era um povo que não era nem para ter vindo ao mundo, porque Rebeca era estéril. Você volta mais um pouco na história e você vai ver que Sara já tinha uma idade avançada. E ela e Abraão nunca tiveram filhos, porque Sara era estéril. Além de estéril, ela já havia entrado na menopausa e por um milagre nasceu Isaac. E esse povo, que nem teria existido, não fosse a intervenção de Deus, recebeu de Deus tudo pronto. Só que eles mesmos foram portadores da mensagem para o mundo que um dia viria um rei enviado pelo Deus dos hebreus, e esse rei ia dominar o mundo e estabelecer um reino de justiça e de paz na terra. Esse grande rei que viria, que eles chamavam de Messias, ou que também, em outras palavras, era o Santo de Deus, como eles diziam, aquele que foi escolhido para salvar, tudo isso foi predito. Só que os profetas que pregaram isso, como Isaías, Jeremias, um profeta que não escreveu nada, mas que foi perseguido por ter falado a palavra, era o profeta Micaías, por exemplo, e tantos outros. Elias, porque Elias era um servo de Deus, e a Jezabel, ela que praticamente governava por trás do rei Acabe, mandou matar os profetas do Senhor e remunerava com o dinheiro do tesouro de Israel, que o povo arrecadava com suas colheitas, e ela sustentava profetas de Baal. Os profetas de Baal se espalhavam, enquanto os profetas de Deus tinham que se esconder para não morrer. Então, quando Jesus fala essa palavra, ele está mostrando que quem está perguntando a ele, não está perguntando meramente porque quer saber ou porque quer crer nele, se ele for o verdadeiro Messias. Estão lhe perguntando de onde vem a autoridade porque não aceitam a autoridade de Jesus. Jesus diz à porta de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos debaixo, como a galinha acolhe o pintinho debaixo das suas asas, eu quis acolher os teus filhos e tu não o quiseste. Por essa causa chorarás e lamentarás. Quando Adão pecou, a humanidade inteira foi exposta a terríveis acontecimentos, desgraças, a uma terrível corrupção interna do coração humano. Então toda a humanidade se desviou. E Deus cria um povo do nada e quer usar esse povo para modelo e para mensageiro para o mundo da salvação. De uma forma bem aquém do que deveria, e foi isso que aconteceu no mundo. Tem gente vindo da Grécia saber quem é Jesus, porque na Grécia corria a notícia que o Messias já tinha vindo. A Bíblia fala de magos que vieram do Oriente, talvez da Índia, possivelmente alguns acham que seriam, na verdade, sábios indianos. Esses homens descem para vir adorar o Salvador que chegou. Então o mundo realmente ouviu a notícia de que nasceria, e alguns até criam e esperavam que o reino de opressão da terra seria banido pela vinda de um rei bom. Então, de certa forma, Israel cumpriu isso. Mas o que Jesus se refere é que Israel sempre perseguiu e matou qualquer um que falasse da parte de Deus. Porque essa é a reação, queridos. Os homens querem dizer, estão mandando um recado para Deus, dizer assim: desista, essa terra é propriedade nossa. Isso aqui é nosso. Qualquer pensamento, se alguém abre a Bíblia numa televisão ou em qualquer lugar, para responder com a palavra do Senhor, ele é motivo de piada, porque a cultura que se forma é uma cultura altamente hostil a qualquer coisa que venha da parte de Deus. Mas, por outro lado, eles não têm soluções, e por não ter soluções, eles têm que observar as igrejas de Deus se multiplicando e a palavra de Deus se espalhando. É nessa perspectiva que Jesus caminha. Ele está dizendo que o homem deu aquela vinha não porque ele precisasse dos trabalhadores, os trabalhadores é que precisavam dele.
e que bastavam que lhe enviasse o fruto, o devido fruto, a parte que foi combinada. E eles mesmo assim não querem enviar. Não é pela parte em si, também é. Eles estavam roubando, mas eles estavam se apossando da terra e dizendo: aqui você não manda mais, essa terra é nossa. Por isso que os servos eram espancados, que era para ficarem com medo e não voltar. Eram intimidados. Ele mandou outro, não mandou o mesmo. Que seria talvez muita maldade mandar o mesmo servo, vai lá dar o mesmo recado e ele apanhar de novo. Então mandou outro servo e mandou um terceiro. E todos foram igualmente maltratados. Assim fizeram com os profetas de Deus no passado. Quem? Os gentios? Não. Os hebreus fizeram. Os hebreus fizeram isso com Isaías, com Jeremias. Fizeram isso com Elias, com Micaías, com tantos outros que nós ouvimos falar. Então, por último, enviou-se Jesus, que era o que estava prometido. E ao contrário de festejar como aquele povo pobre que vinha da Galiléia, que espalhavam mantos e palmas pelo caminho para que Jesus andasse, esses homens, ao contrário de celebrar a vinda de Jesus, eles, na verdade, estavam tramando matar Jesus. E Jesus seria morto fora da cidade. E é nessa morte de Jesus que ele está se referindo. E ele mesmo faz a pergunta aos homens: o que ele fará? O que o dono deve fazer numa situação dessa? Que é algo bem didático. Você deixa para o outro responder. Lá em Mateus, os homens respondem: fará perecer horrivelmente todos esses homens e vai dar a vinha a outros. E aí então nós temos a resposta do Senhor. Aqui em Lucas, alguém dos fariseus disse: tal não aconteça. E que isso não pode acontecer. Que Deus não permita que isso aconteça. Em outras palavras, dizendo: não vai acontecer assim, esse é um povo que teme ao Senhor, ele não vai fazer isso. E Jesus então cita um texto do Salmo 118, aliás, o 118 é que tem o trecho: bendito que vem em nome do Senhor, Hoshianá, como o grego fala, né? Hosana, nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, é trecho do Salmo 118. E Jesus cita o Salmo 118 e diz: isso não vai acontecer? Então me expliquem, por que diz o texto que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal? Bom, queridos, eu tenho certeza que esse texto, muitas outras coisas falou Jesus e não ficaram na Bíblia. Por que Deus preservou esse texto para você? Para que nós lêssemos essa noite. O que nós vamos aproveitar desse texto para nós? Certamente não é falarmos mal dos hebreus. Porque, leia Romanos, você vai ver que no capítulo 2 aos Romanos, Paulo vai dizer que o hebreu que não tem Jesus está perdido. Que ele também se corrompeu. Mas no capítulo 1, Paulo fala que o gentio se desviou e se envolveu com paixões impuras, ímpias. Então a corrupção é total. Todos estão corrompidos. A mensagem nos foi deixada, queridos, para que nós aprendamos nos relacionar com Deus. Para que nós sigamos muito além do que os judeus foram, porque a nós também foi entregue. Somos hoje o povo de Deus. E não podemos proceder como eles procederam. Como nós podemos aplicar isso à nossa vida, no nosso dia a dia? Uma das coisas, queridos, a primeira que você tem que ver aqui, é que você tem que ouvir a palavra de Deus. Isso é o que precisa, porque os mensageiros eram enviados para evitar, para conciliar antes de haver destruição. Então, rejeitar o que Deus diz é sentença clara. Precisamos tapar os nossos ouvidos, ocupar a nossa mente com uma série de lazeres e prazeres e entretenimentos para que nós não pensemos sobre Deus e não sejamos transformados por Deus. Então há várias reações. Uma das reações é ridicularizar o ensino de Jesus, é dizer que a Bíblia é um livro cheio de mitos. E porque ele é cheio de mitos,
O homem moderno não deve crer nessa palavra. Isso é muito comum a gente ouvir hoje em dia. Alguns programas pseudocientíficos são escritos, gravados, com o grande propósito de botar alguma forma de incredulidade, que vai alimentar em você o pensamento de que você pode desobedecer, que você não será de forma alguma punido. Nós temos junto com isso também um outro procedimento de perseguição aos cristãos. Alguns lugares no mundo ainda se mata homens meramente porque são seguidores de Jesus. Eles não podem sentar e discutir com um missionário, discutir com um cristão, porque o risco de converter-se é muito grande. Então, é preciso calá-los. Em alguns países se matam cristãos. Aqui, muitas vezes as pessoas nos calam dizendo religião não se discute. E quem está falando de religião? Nós, quando entramos num país estrangeiro, queridos, nós não estamos interferindo na história e na cultura deles meramente para que eles adorem o mesmo Deus que a gente adora, que eles sigam a mesma religião que nós. Não, senhor. Os nossos missionários vão lá chamar o povo de volta para casa, porque eles sempre foram do Senhor. Mas a nossa cultura é uma cultura de rejeição àquilo que Deus ensina. Então, se por um lado alguns ridicularizam a palavra de Deus, outros vão distorcer a interpretação da palavra de Deus para poder desviar a igreja, desviar os olhos da igreja de Jesus. Dar alguma ilusão que você pode salvar-se a si mesmo e que se você praticar boas obras, Deus vai ser obrigado a te receber no céu. Essas propostas você vê em várias religiões, mas não é o que a Escritura propõe. Nós temos um Salvador que se chama Jesus. E eu quero especialmente para você e para mim tirar o melhor desse texto. Saiba, querido, quando você nasceu, você entendeu alguma coisa do seu sistema respiratório? E bastou que o médico desse uma palmada. Hoje parece que eles usam outros métodos. Mas quando era pequeno, ele dava uma palmada no bumbum do bebê para ele respirar. E a partir dali, o organismo funcionava sem você precisar dar ordem alguma, porque você não sabia nada. Sua mente era altamente, tinha um potencial de inteligência e de aprendizado extraordinário. É incrível que uma criança, às vezes com 1 ano, pouco menos ou pouco mais, está falando já algumas coisas. A criança é tão inteligente que antes de aprender a falar, antes de conseguir articular palavras, ela se comunica, não é? Quando ela quer uma coisa, ela aponta. Para você ver que a inteligência da criança antecede a própria linguagem. Ela não fica inteligente porque fala e aprende. Ela já é extraordinariamente inteligente. Está tudo ali naquele cérebrozinho pequeno. E aprende com uma rapidez. E é extraordinária a inteligência das crianças. Extraordinária a inteligência do ser humano. Mas eu quero dizer aos irmãos, nenhum de nós fez qualquer desse cérebro. Ele já veio na nossa cabeça quando a gente nasceu. Ou antes disso, quando fomos concebidos lá no ventre da nossa mãe. Ali começou-se a desenvolver um ser humano extraordinário. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer. Você não pertence a si mesmo. Essa parábola ficou guardada na Bíblia para que nós não reproduzíssemos esse procedimento tolo. Nós não temos poder para lutar contra Deus, estamos nos apropriando de uma vida que não é nossa. A sua vida pertence a Deus, sempre pertenceu, a vida de qualquer homem. Adão não tinha vida em si mesmo, ele era uma estátua feita do pó da terra. Diz a Bíblia que Deus lhe soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente, a respiração que veio para o homem. A alma, o espírito humano, que em hebraico a palavra, e no grego também, a palavra para espírito é a mesma palavra para vento, para sopro. Então você só tem uma alma, você só tem uma vida dentro de você, porque Deus soprou, veio dele. E agora nós queremos dizer para Deus, o Senhor não entra na minha vida.
Ou então você dá, quando converte, dá a permissão, olha, essa e essa área da vida eu deixo o senhor entrar e vou até mudar. Mas essa aqui é minha. Aqui o senhor não entra. E por que Deus quer entrar por completo, queridos? Porque Ele precisa de nós. Ele tem algum prazer mórbido em conduzir a nossa vida? Uma ganância por poder? Deus não é assim, queridos. Tanto não é que Ele, representado no dono, Ele manda 3 mensageiros. Ele estava evitando ter que tomar aquela vinha das pessoas. E é por isso que eu quero que você guarde hoje. Devolva a Deus aquilo que é dele. O que Ele requer. A sua vida pertence a Ele, você tem que perguntar o que o Senhor quer de mim, Senhor. O que o Senhor pedir, o que o Senhor ordenar será feito. Parece difícil perder o controle da sua vida? Pois hoje você não tem. É preferível que o controle da sua vida fique na mão de Deus. Quem é o dono da sua vida? Quem é que tem o direito? Quem é que tem poder para te manter vivo? Pois até os rebeldes só estão vivos porque respiram o ar de Deus, porque Deus lhes protege e Deus lhes dá chances e mais chances de mudarem o seu coração. Então, se você quer saber o que Deus quer de você, eu vou resumir em 2 palavras. Porque isso é o que Jesus ensina, que a Bíblia ensina e que os hebreus também ensinavam. Ama a Deus de toda a tua força, todo o entendimento, toda a tua alma. Ama teu próximo como você ama a si mesmo. O que Deus requer de nós, por nos ter dado vida, que nós amemos, é nada mais do que isso. E quando você ama, você não precisa conservar, não precisa das propriedades, não precisa guardar o que é seu em detrimento e até muitas vezes passar por cima dos outros para que você tenha mais. Essas não são as regras de quem já entendeu. Quem ama o Senhor vai agir de forma diferente. Você observa o que ele diz aqui? Que o dono da vinha continua sendo o dono da vinha. Que ele vai tomar e vai dar a outros. Aquilo que era para ser dos hebreus seria dos gentios. Em outras palavras, também podemos dizer que aquilo que ele tem reservado para você vai ser dado ao outro. Se você ler Mateus 25, e eu já estou terminando, Mateus capítulo 25, está dito lá que o grande rei, no dia do julgamento, ou seja, o Messias, ele vai separar, Jesus disse que vai separar os homens, como alguém separa cabras das ovelhas. E aí ele vai dizer, para aqueles que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, para o fogo que vos está preparado, porque está preparado para o diabo e seus anjos. Se você comparar com o que é dito aos homens salvos, ele diz: vinde benditos do meu Pai, para o repouso que vos está preparado antes da fundação do mundo. É interessante que Jesus coloca que os céus está preparado para homens. Foi preparado com prazer por Deus para nos dar. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas boa parte da humanidade vai para lá. Jesus nos disse muito claramente, e leve isso no seu coração. Alguns não se entregam completamente a Jesus, e talvez alguns não farão essa noite, porque tem muitas coisas preciosas que eles se agarram e dizem: eu não posso perder isso, não posso perder a minha vida. E aí eles não se entregam a Deus. Mas Jesus adverte: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse há de achá-la. Não somos donos da nossa vida, nem das nossas propriedades. Tudo é do Senhor. Então que seja bem-vindo Deus como nosso Senhor e nosso dono. Seja bem-vindo o seu Filho Jesus. Porque quem não traz consigo a doutrina do Filho, não tem o Pai, diz o apóstolo João.
Não tem nada a ver com o Pai. Quem não quiser aprender e ser de Jesus, não terá parte com o Pai. Por isso nós vamos orar agora. A sua oração tem que ser: Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é teu. Eu não sou dono de nada. E o apóstolo Paulo diz: tudo é vosso. E vocês são de Cristo. E Cristo pertence a Deus. Não temais, ó pequenino rebanho, que Deus se agradou em dar-vos o seu reino. E continua Jesus: por isso, vendei as vossas propriedades e dai esmola aos pobres. Vamos orar ao Senhor.